Hoje, com grande alegria, meus irmãos, temos aqui junto conosco o pastor Elivando, sua família, com exceção da sua esposa, a irmã Amanda, que está no hospital junto com a esposa do irmão George. Está passando por uma gravidez difícil e por isso nós oramos aqui. E peço que os irmãos, durante a semana, lembrem da família do irmão George. Então é grande alegria vê-lo aqui, embora não esteja com a esposa. E é sempre bom lembrar os irmãos, pastor Elivando, pastor da igreja de Russas, meu amigo de muito tempo, nós estudamos juntos, seminário, nos formamos juntos e nos amamos muito, como diz aquela encontro de casais, né? Deus tem colocado entre nós um laço de amizade que tem perdurado e meu desejo, e acredito que o dele também, é que isso permaneça até a volta do Senhor Jesus Cristo, a nossa comunhão, às vezes a distância por quilômetro, mas muito perto, por um telefone, por um WhatsApp, né? É um amigo querido meu, e para mim é sempre alegria, gratidão a Deus, vê-lo, né, no seu ministério, Deus abençoando ele, abençoando a sua família, né? O Vitor e a Valesca, aí, decorei agora. Melhorei, Tiago, tá ruim aqui. Então, nessa noite, peço que os irmãos, com muita alegria e gratidão, recebam o pastor Elivando, e abra os seus ouvidos para aquilo que Deus certamente vai falar através do pastor Elivando. Então, convido o pastor Elivando aqui, e ele fica à vontade, como se estivesse na sua igreja, meu irmão. Deus abençoe. A graça e a paz do Senhor seja conosco. Microfone bonito, rapaz. Bom, muita alegria estar aqui. Fazia um tempo já que eu não vinha visitá-los, e especialmente tendo essa oportunidade de dividir esse púlpito com o pastor Iranildo. É uma honra muito grande, um privilégio. Também faço isso com muito temor, né? Essa mensagem que nós refletiremos essa noite, ela já foi visitada por mim algumas vezes ao longo da minha vida, já mesmo sem saber, eu a visitei quando tentava encontrar um sentido para a minha vida, o propósito para a minha existência. Então, essa reflexão, ela sempre fez parte da minha vida, mesmo antes de ser cristão, mesmo antes de ser alcançado pelo Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos refletir no livro de Eclesiastes. Vocês podem abrir o livro de Eclesiastes. O sermão de hoje tem um tema para facilitar a nossa reflexão. O tema do sermão é: a vida não precisa ser sem vida. A vida não precisa ser sem vida. Se o Tiago quiser baixar um bocado aqui, porque eu grito demais, rapaz. Então pode baixar aí. A vida não precisa ser sem vida. Bom, por vários motivos, esse tema ele é muito intrigante. Talvez a reflexão mais básica desse tema é o oposto. Nós podemos viver uma vida sem vida. Nós podemos viver uma vida de morte. Nós podemos acordar todos os dias, mas, na verdade, nós caminhamos um pouco mais para a morte. Quando nós observamos essa reflexão à luz de alguns questionamentos existenciais, né? Questionamentos existenciais são questionamentos que trazem para nós, que requerem de nós o propósito da nossa existência, né? Por que nós vivemos? Por que nós estamos aqui? Então, esses são questionamentos existenciais. Que quer você conheça de filosofia ou não, todos nós fazemos questionamentos como esse. Talvez nós não formulemos com toda a estrutura filosófica ou até teológica, mas o fato é que todos nós buscamos um sentido para a nossa existência. Seja lá passar o mês pagando todas as contas, seja lá conseguir um relacionamento amoroso, casar, conseguir uma casa, conseguir passar no concurso público, conseguir juntar 1 milhão, sei lá. Nós temos, de alguma forma, nós temos um propósito
para a nossa existência. A grande questão é se esse propósito ele resiste aos dois mundos ou somente a essa era. Se esse propósito, esse objetivo de vida resiste a esse mundo que nós vivemos e ao mundo por vir, ou se ele resiste só apenas esse mundo e se acaba com ele. Essa é a grande questão. Mas todos nós refletimos, numa medida ou outra, sobre isso. O fato é que quando nós nos apercebemos com reflexões como essa, nós nos encontramos num círculo vicioso, sem esperança, muitas vezes utópico, mas sem esperança. Nós galgamos algo e nunca encontramos, porque encontramos armadilhas na nossa caminhada, encontramos pedras, encontramos areia movediça, encontramos buracos, e mais uma vez nós nos levantamos, tentando garimpar em nós esperança, e novamente lá na frente nós caímos de novo, vacilamos mais uma vez, nos entristecemos novamente, e nós não nos apercebemos, e talvez essa seja a grande questão, e é isso mesmo, a insensibilidade de um coração endurecido, de uma visão que só vê o que esse mundo pode fornecer, de ouvidos que não conseguem ouvir o mundo por vir. A grande questão é essa insensibilidade da incredulidade não nos faz perceber que nós vivemos em uma esperança que não resiste ao que esse mundo impõe a nós. Nós não nos percebemos disso. Essa é a grande questão. Essa é a insensibilidade da incredulidade. Nós tentamos forjar, formar, construir, edificar um propósito utópico, que na verdade, assim como a própria terminologia diz, é utopia, faz de contas, é ilusório. Então, questionamentos assim, existenciais, eles servem para nos fazer refletir de uma forma bem mais centrada. E esses questionamentos e essa reflexão, ela pode ser feita por crentes ou descrentes. Ela pode ser feita por qualquer pessoa. E como eu já falei para vocês, geralmente nós fazemos isso, não é? Então, nós tentamos encontrar o sentido em várias formas, em vários locais, em vários aspectos, até quando nós nos apercebemos, se isso acontecer, pela graça e misericórdia de Deus, que nós estamos trilhando um caminho errado. Então, por exemplo, qual é o sentido da vida? É uma pergunta muito básica, mas extremamente complexa de ser respondidas fora de Cristo, fora de Deus, fora da fé. O que é a vida? Qual é o sentido da vida? Qual o seu propósito? Bom, se eu chegar a responder essas questões, eu preciso responder outras questões que estão envolvidas nesses questionamentos. Por exemplo, o que é felicidade? O que é realização? Né? Nós buscamos realização, nós buscamos satisfação. O que é satisfação? O que é contentamento? O que é contentamento? Nós buscamos isso. Nós acordamos todas as manhãs, nós levantamos todos os dias, nós saímos para trabalhar, nós suportamos, às vezes, patrões ímpios, perversos, duros, nós suportamos, muitas vezes, irmãos, pais, familiares, moralistas, nós enfrentamos relacionamentos difíceis, porque, de alguma forma, nós tentamos garimpar satisfação, nós tentamos garimpar contentamento, nós buscamos, de alguma forma, um sentido para a nossa existência. Nós tentamos buscar isso em vários aspectos. Nós podemos buscar isso no sexo, por exemplo. Nós podemos buscar isso na libertinagem, por exemplo. Nós podemos buscar isso nos bens materiais. Nós podemos buscar isso nos graus acadêmicos. Nós podemos buscar isso na ascensão social, profissional. Nós podemos buscar em vários sentidos. Mas o ponto é, será que nós conseguimos retê-los? Será que aquilo que pode ser removido de nós realmente é felicidade? Realmente é sucesso? Realmente é satisfação? Será que nós podemos depositar contentamento naquilo que aquele mundo pode destruir?
naquilo que aquele mundo pode corroer, naquilo que pode ser roubado de nós. Se for assim, nós teremos que equacionar uma satisfação, um contentamento, uma felicidade, um sucesso, uma realização. Nós teremos que equacionar sem termos descanso. Porque contentamento, realização, satisfação, felicidade precisa estar unida ao descanso. Ao descanso, por exemplo, de que não depende de mim. Senão, eu terei que morrer todos os dias, não para Cristo, não para o Senhor, não para outra coisa além desse mundo, mas para mim. Eu morro e mato por mim, para conseguir manter aquilo que me dá sentido, para aquilo que me satisfaz, para aquilo que me dá contentamento. Por exemplo, a pandemia, ela expôs muitos objetivos de realização, satisfação, contentamento, sucesso, felicidade, ilusórios, superficiais, flácidos, muitos e muitos. Por exemplo, aqueles que observavam os seus bens materiais como centro da sua realização, quando viu isso sendo drenado da sua vida, as suas posses, a posição que ocupava nos seus empregos, quando viu isso sendo drenado, então esses visitaram o quarto escuro da agonia, angústia e depressão. Nós vimos, por exemplo, inúmeros casamentos, inúmeros relacionamentos, até de anos, sendo diluídos por causa daquilo que a pandemia trouxe para nós. Nós vimos sorrisos como construídos em uma edificação de algodão doce. Nós vimos isso sendo transformados por angústia, sofrimento, ansiedade. É a doença e o pecado da época. Ansiedade e depressão. Nós vemos isso. Isso foi tomando o lugar daquilo que antes nós considerávamos satisfação, contentamento, felicidade. Eu não sei se você já trouxe à mente um filme que faz referência a isso, A Procura da Felicidade, com Will Smith, né? Ele sai narrando, é um filme extremamente existencial ali, muito legal de se assistir, mas extremamente pedagógico, assim como tudo na nossa vida tem que ser observado de forma intencional. Nós somos cristãos, então nós observamos tudo de entretenimento a trabalho e a vida na igreja, nós observamos tudo de forma intencional. Então o Will Smith ele sai descrevendo, nomeando cada estágio da vida dele. Esse momento da minha vida significa correr atrás do ônibus, né? Esse momento da minha vida, ele sai dizendo, quando ele consegue um emprego ali, um estagiário, eu acho que numa empresa, em uma bolsa de valores, e aí no finalzinho do filme, ele diz, esse momento da minha vida, essa pequena parte da minha vida chama-se felicidade. Felicidade. Às vezes parece que nós não observamos o mundo ao nosso redor. Nós não observamos que outras pessoas fizeram aquilo que nós tentamos fazer e não conseguiram conquistar aquilo que essas coisas prometem. Sucesso, realização, felicidade, contentamento. Essas coisas que são colocadas pelo marketing carnal desse mundo, ela promete isso para nós, promete tudo isso para nós, e a verdade promete mesmo. Mas o grande ponto é que eles não conseguem conceder. Eles dão pequenos aperitivos daquilo, por exemplo, do que é liberdade. E nós não conseguimos discernir que liberdade não é a mesma coisa que libertinagem, por exemplo. Isso não está ligado à satisfação, porque não há segurança. Nós podemos morrer. Nós podemos perder o coração, nós podemos perder a alma. Nós não nos atentamos que a eternidade está em jogo. Nós nos esquecemos disso. E aí então nós somos seduzidos, pouco a pouco, gradativamente, por essa insensibilidade da incredulidade, que nos cega e nos mata, nos fazendo pequenas cócegas de satisfação, mas que na verdade não é satisfação. Qual é o grande ponto? Qual é o grande ponto
dessa reflexão. Uma vida de faz de contas não subsiste a verdadeira realidade da vida. Nós tentamos criar uma vida utópica com objetivos utópicos que residem nesse mundo, se mantêm nesse mundo, com esse mundo perece, e nós tentamos sustentar isso pelos nossos argumentos que cá entre nós. Sempre nós os aceitamos, né? Quantas vezes você iniciou um debate na sua mente com outro e você foi convencido por si mesmo que você estava certo? Quantas vezes isso já aconteceu? Inúmeras vezes. Nós somos os melhores e maiores debatedores, porque na nossa mente sempre nós ganhamos. Então nós forjamos o mundo segundo o nosso ideal, conforme a nossa imagem e semelhança. E nesse mundo, seja quais objetivos você coloca para conseguir aquilo que você só vai encontrar num lugar: contentamento, satisfação, realização, sucesso, felicidade. Nesse mundo você conquista, e isso é permanente, e isso o satisfaz. Nós criamos redes sociais para isso, para tentar, por exemplo, construir uma imagem e uma vida que seja invejável aos demais. Um casamento, um relacionamento, uma família, criação de filhos, ostentação da beleza ou do poder que seja invejável, e cada like, então, é um atestado de inveja, e isso traz um profundo gozo ao nosso coração. E naquilo dali, nós colocamos um peso que essas redes sociais não são capazes de conter: o peso da realização e felicidade. Sabe por que não são capazes de conter? Porque só existe um alvo para isso. Só existe um alvo. Quer você queira aceitar ou não, quer você entenda assim ou não, só existe um alvo para isso. Por isso, todas as outras coisas que nós colocamos como sustentáculos disso são ídolos do nosso coração. E como todos os ídolos perecerão. Todos. Nós tentamos criar, então, esse mundo superficial de conto de fadas, de país das maravilhas, de algodão doce. Mas o fato é que o mundo ideal, ele não subsiste ao mundo real. Nós nos deparamos todos os dias nesse mundo com monstros. Você sabe disso, você enfrenta no seu casamento. Não tenho dúvida disso. Com gigantes, com feras. Nós enfrentamos isso com os filhos, nós enfrentamos isso no trabalho, nós enfrentamos isso na academia, nós enfrentamos isso em todo lugar. Porque o mundo real, ele drena a nossa fé, ele drena a nossa esperança, ele drena a nossa piedade, ele machuca a nossa alma, de tal forma que se nós não estivermos ancorados naquilo que realmente não depende de nós, nós pereceremos, nós vacilaremos. Nós morreremos. Porque, embora nós gostemos de viver no mundo imaginário, no mundo romântico, o mundo de imagens e ilusões, o mundo das mídias, o mundo superficial, esse mundo é como um castelo de areia. Um dia ele simplesmente se desfaz com o vento da realidade. Simplesmente assim. Nós podemos edificar o castelo de areia mais bonito, com as maiores ostentações, mas os ventos desse mundo os derribam. Simplesmente assim. Esse é o grande problema. O nosso ideal não resiste ao mundo real. E eu não estou dizendo que os nossos ideais não são apaixonados. Sejam aqueles que defendem ideais bíblicos ou não bíblicos. Eu tenho certeza, plena convicção, que são apaixonados mesmos. São encharcados de chamas de fogo, porque são convicções que nos movem. Nós não nos moveremos sem convicções. As nossas convicções nos movem. Agora, o fato de estarmos apaixonados, movidos piamente por tais convicções, isso não atesta a sua veracidade. Simples assim. Nós podemos encharcar de romantismo. Nós
podemos encharcar de estruturas imaginárias e termos toda a eloquência do mundo para defendê-las. Era assim que os gregos faziam nas bases da civilização ocidental, no Império Romano. Os discursos oratórios, os sofistas, era assim como eles eram chamados. O importante não era se era verdade ou mentira, o importante era o poder da eloquência, o poder da argumentação e o quanto ele demonstrava que ele vivia realmente por aquilo que ele pregava, por aquilo que ele falava. Então, não adianta colocarmos melaço nas nossas palavras, com palavras melosas. O fato é que isso não subsiste ao mundo real. Por exemplo, você não cria os seus filhos para um conto de fadas. Você cria os seus filhos para enfrentar gigantes, para enfrentar monstros. Se você proteger os seus filhos ao ponto deles não criarem anticorpos morais, éticos, de feminilidade e masculinidade, eles não resistirão a esse mundo perverso. Simples assim. Com eles sucumbirão. Simples assim. Nós podemos colocar todos os argumentos de que nós amamos, de que nós realmente vivemos por eles, de que nós realmente queremos dar o melhor, queremos dar aquilo que nós não temos. Nós podemos fazer tudo isso, mas existe uma verdade que independe de nós. Ela é verdade não por causa de nós. Ela é verdade por causa daquele que é a verdade, não por causa de nós. E talvez uma das maiores investigações nossa, da humanidade, seja encontrar isso, embora muitos não saibam que estão procurando. Seja encontrar isso mesmo. Bom, aqueles que são cristãos, no mínimo, deveria entender que a sua peregrinação, pelo menos parte dela, já foi alcançada. Porque já encontrou. Agora mantém, agora tempera, agora sustenta. Mas a encontrou. Então, castelos de areia sempre serão destruídos pela realidade. Vamos desenvolver aqui, olhando para o livro de Eclesiastes. Esse não é um problema apenas no nosso tempo. Nós vivemos numa sociedade completamente diluída, volátil. Isso é fácil de ser percebido. A verdade é que muitos cristãos não criam filhos para o Senhor. Essa é a verdade mesmo. A verdade é que muitos casamentos estão destruídos, embora estão dentro da igreja, sejam de líderes, sejam de crentes há tempos e tempos, sejam de novos convertidos. Essa é a grande verdade mesmo. E isso torna ainda mais difícil viver uma vida em comunidade piedosa e pastorear o rebanho piedosamente. Torna ainda mais difícil essa verdade. Mas esse é um problema de toda a humanidade, de todos os tempos. É o problema da humanidade que perpassa todas as gerações. Viver uma vida sem vida, embora cegos e surdos, insensíveis, não conseguem perceber. De tal forma que perceber é a salvação. É a redenção. De que você não precisa mais carregar o peso da felicidade, do sucesso, da realização, do contentamento sobre as suas costas, porque alguém já carregou. Você não precisa mais. E aí vem o descanso. Aí vem a paz. Mas o fato é que muitos estão vivendo realmente uma vida sem vida. E o grande problema é porque eles procuram onde não tem. Eles procuram onde não existe. Olha os primeiros 3 versículos aqui de Eclesiastes. Diz assim, palavra do pregador. Então, obviamente, aqui o início do livro, e isso é muito importante, entender que quem está falando aqui é Salomão. Existem muitas discussões teológicas aí, que aqui não existe apenas um autor, mas existe mais de um autor, pelo menos 2. Mas esse não é o ponto da questão. Nós vamos nos deter aqui por aquilo que é mais óbvio para nós, de que, nitidamente, o início do livro atesta que Salomão é o seu autor. E é muito importante você entender que Salomão é o autor. É muito importante para compreender o peso
dos questionamentos existenciais. Porque ele procurou felicidade, contentamento e realização em vários locais, não procurou? Ele procurou, e é muito importante você entender isso. Ele procurou em suas riquezas, ele procurou em sua própria sabedoria, dom de Deus. Ele procurou no sexo, na imoralidade, ele procurou na ostentação de personalidade no mundo de então. Ele procurou. Mas vaidade. Então, o livro ele já começa atestando a sua conclusão. E ele vai fazer isso diversas vezes, ele vai intercalar diversas vezes, de tal forma que se você não entender assim, você vai, e aí por isso muitos ao longo da história não queriam atribuir a Eclesiastes como um livro canônico, um livro inspirado, porque parece que os seus questionamentos estavam muito à parte de Deus. Qual o sentido da vida? Nós trabalhamos, morremos. Nós vemos justos morrendo cedo, ímpios morrendo em prosperidade tardiamente. Qual é o sentido, então? Debaixo do sol. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades. Sopro, vento, vapor. Vaidade de vaidades, diz o pregador. O pregador aqui, obviamente, ele assume, aqui é o mestre, aqui é o tutor, aqui é o professor. Então, ele assume aqui uma figura de quem tem autoridade, uma figura exortativa. Ele vai expor agora, diante dos nossos olhos, inúmeras e inúmeras advertências. Ele vai fincar placas de alerta no meio da nossa peregrinação para que nós possamos observá-las. Diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Olha a primeira pergunta já. Qual é o proveito? Nada retemos, nada levamos. Canoniza aí essa palavra. Que proveito? Nada retemos, nada levamos e, na verdade, nada satisfaz. Por ele teve tudo isso. Observe que, embora esse seja o início, ele atesta qual é o fim da sua reflexão. Vamos ler a partir do versículo 4 até o 11. Olha, quando Salomão escreve Provérbios, logo no capítulo 1, ele diz que quem está gritando nas praças e na rua levanta a voz? Quem? Sabedoria. A sabedoria. Ele carrega essa personificação da sabedoria nos seus escritos poéticos, nos seus escritos sapienciais. Ele carrega isso. Quando ele diz de geração em geração, ele está nos mandando olhar para o retrovisor, não somente da nossa vida, mas de todos os antepassados, de todas as gerações passadas, para que nós observemos que eles tentaram e não conseguiram. Porque nós percorreremos o mesmo caminho, sabendo que nós não vamos conseguir aquilo que nós desejamos. Tolice, loucura, estupidez. Olha para as gerações passadas, eles não conseguiram. Nós temos esses exemplos na nossa vida. Nós temos pessoas que destroem as suas famílias tentando juntar ouro nos seus celeiros. Nós temos pessoas que buscam ascensão acadêmica, profissional, ao preço da criação dos filhos, ao preço do seu casamento. Nós temos pessoas que negociam a fé, negociam o dia do Senhor, tentando a todo custo galgar alguma posição nos seus empregos. Nós não precisamos olhar para as gerações passadas, nós não precisamos. Mas é isso que ele nos manda. A nossa própria geração. Você conhece pessoas assim? Eu não tenho dúvida que você conhece pessoas que vivem arduamente para o trabalho, para os estudos, para esse mundo, para o seu corpo, para o seu entretenimento, e você observa isso, você sabe disso, que essas pessoas, na verdade, têm uma vida completamente infeliz. O ponto é, por que você vai percorrer o mesmo caminho? Grita na rua a sabedoria. Na praça levanta a voz. A vida é pedagógica, irmãos. Irmãos, a vida é pedagógica. O problema é porque nós somos aqueles cujos olhos foram abertos, os ouvidos foram destapados, a insensibilidade do coração foi completamente removida, mas nós vivemos como se isso não tivesse acontecido.
Parece que nós não somos habitantes do mundo por vir. Parece que aquilo que nos satisfaz ainda reside nesse mundo e não no mundo por vir. É incoerente. Os irmãos observam que é incoerente, porque quando nós nascemos de novo, nós não nascemos mais com essa natureza. Nós nascemos com a natureza de outro mundo, portanto, os nossos anseios, expectativas, aspirações e necessidades não pertencem a esse mundo. E é justamente por não pertencer a esse mundo que aqui nós seremos sal e luz. Sal de lá e luz de lá. É justamente por isso. É justamente por isso. Como então nós não observamos a vida como instrumento pedagógico, fruto da graça comum de Deus, que banha todas as gerações, todos ímpios e justos? Como nós não observaremos isso? Basta nós olharmos. O grande problema é porque muitas vezes, eu não sei se você já fez isso, ou se você conversa com muitas pessoas assim, mas tem pessoas que gostam de ostentar as coisas de outros. O carro de outros, a casa de outros, a riqueza de outros, quantidade de seguidores de outros. Tem pessoas que gostam de ostentar. Olha aquele carro ele comprou semana passada, 350 mil, foi assim, ó, à vista. Poderoso, tem dinheiro. O meu patrão tem uma casa agora em Guaramiranga, 1,5 milhão. Linda, rapaz. Vai para lá todo final de semana. Eu estou ostentando coisas dos outros. Muitas vezes você olha para essas pessoas e são pessoas altamente depressivas, alcoólatras, pessoas que não suportam o fato, entenda isso, de que toda a sua riqueza não o faz estacionar ao ponto de entender que o propósito da sua vida foi alcançado e eles encontram paz. Eles querem mais e mais e mais. Por quê? Porque eles ainda não alcançaram. Mas a riqueza, a ostentação, ainda promete. E cegos, eles entendem que podem conseguir. O ponto é que muitos tentaram e não conseguiram. Por que eles conseguiriam? Eles não vão conseguir. Mas como mortos que andam, vão morrer tentando. Até um dia em que abrirão seus olhos, mais uma vez, e se aperceberão que eles viveram uma vida de morte, porque viveram para esse mundo, porque viveram para si mesmos. Observa o que está em conta aqui, o que está em jogo, que é muito importante observar o que está em jogo. Salomão entendeu isso muito bem. O que está em jogo aqui não é a sua liberdade, não são as suas convicções. O que está em jogo é a sua eternidade. Eu não sei o quanto você acha que vale a sua eternidade. Mas é muito arriscado apostá-la blefando sem ter cartas para isso. É muito arriscado isso. Nós não poderemos custear a aposta. E não teremos chance de retorno. O ponto é que geração vai e geração vem. Entenda como essa é a pedagogia da vida. Mas a terra permanece para sempre. Está falando que nós somos pó. Sopro. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Olha, ele está mostrando essa realidade cíclica que continua apesar de mim e apesar de você. Olha se nós somos os protagonistas que nós queremos ser. Ele continua, versículo 8. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é, o que foi é, o que há de e o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam. E das coisas posteriores também não haverá memória
entre os que hão de vir depois delas. Observe a expressão, versículo 9. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Observa. Quantos tentaram encontrar realização, contentamento e prazeres nas mesmas mazelas que assolam a nossa sociedade hoje? E essas sociedades, essas pessoas se corromperam com os seus prazeres e as suas libertinagens. Quantos? Veja que existe uma rotina aqui que para nós deveria ser pedagógica. O sol se põe e nasce outra vez. Os rios correm para o mar não se enche. Os tempos passam e voltam. Geração vai, geração vem. E nós não conseguimos ter isso como uma rotina pedagógica, embora ela nos alerte continuamente. Tudo acontece da mesma forma e resulta no mesmo lugar. Tudo acontece do mesmo modo e resulta do mesmo lugar, mas ainda assim nós desejamos viver a mesma coisa, ansiando ou esperando ou com o objetivo de chegarmos a resultados diferentes. Isso é insanidade, não é? Nós queremos fazer as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Não dá. Às vezes, sabe por que isso acontece? Porque nós nos julgamos sábios demais. Mais sábios do que as Sagradas Escrituras, mais sábios do que os autores sagrados, mais sábios do que Deus. Quando nós consideramos assim, não, mas foi por causa dele. Foi ela que não se portou da forma como deveria nessa tal situação. Olha, a culpa foi dele, porque nessa situação ele deveria ter feito isso. Olha como nós somos os melhores, sei lá, os melhores técnicos de futebol, os melhores políticos, nós somos os melhores comentaristas esportivos, nós somos os melhores comentaristas políticos, nós somos os melhores comentaristas de negócios, seja lá do que for. Por quê? Porque quando nós estamos comentando, nós forjamos o mundo ideal. Porque quando nós estamos comentando um acontecimento, nós somos soberanos. Nós vimos acontecer, nós já sabemos. Agora, aqueles que vivenciaram, eles não são soberanos. Eles não sabem o que iria acontecer. Eles tomaram as suas decisões sem saber quais seriam as consequências e os resultados, no escuro. Aí é muito fácil, então. É o mesmo autor de Jó. Foi lido Jó aqui. O autor de Jó, ele é soberano. Ele conhece toda a história. Ele está descrevendo o enredo olhando do alto. Ele conhece tudo. Ele é soberano ali. O autor ali é soberano, porque ele conhece o início, o meio e o fim. Por isso que é tão fácil nós nos colocarmos como sábios e senhores, falando da desgraça de outros, dos erros de outros. Porque nos falta o contexto, nos falta a paixão, nos falta o temor diante da decisão. Por isso que é muito fácil comentar, criticar, julgar. Por isso que é muito fácil nós considerarmos assim, olha, se fosse eu nessa situação, eu teria feito diferente, daria certo. Olha a arrogância. Olha a arrogância. Mas é isso que nós consideramos quando nós vemos a sabedoria gritando, geração vai, geração vem. Quando nós vemos a sabedoria gritando, no nosso lar, muitas vezes, eu não sei se você nasceu num lar cristão, eu não sei se você teve um testemunho do que é ser mãe, mulher, dona de casa, submissa, piedosa, eu não sei. Eu não sei se você nasceu num lar cristão e sabe o que é ser homem, líder de família, cabeça do lar, sacerdote, um tipo de Cristo, eu não sei. Mas se você não teve esse exemplo, no seu lar a sabedoria gritou, dizendo, observa como este viveu, os seus pais. Você não precisa viver da mesma forma. E observa a sua vida. Você tem vivido da mesma forma? Observa os comportamentos. Não importa o discurso que você usa. Entende? É isso que a carne quer nos enganar.
você usa outros discursos, você usa outras palavras mais eloquentes, mais rebuscadas, mais penetrantes, e aí sim você se julga mais sábio. Observa. Às vezes, tem uma expressão que eu gosto demais. Foi essa expressão que me marcou quando eu não era cristão, quando eu vi a minha vida se dissolvendo, e isso me fez mudar de direção, mesmo sem ser crente. Às vezes nós estamos na estrada da decadência e não percebemos. Às vezes nós estamos percorrendo essa estrada da decadência e nós não vemos. Às vezes nós vemos o nosso casamento nessa estrada, a nossa vida acadêmica, profissional, a nossa vida de igreja, a nossa vida piedosa, a nossa vida como ovelha, e nós simplesmente não percebemos. Até que um dia nós cheguemos lá no final dela. E aí, na linguagem de sabedoria, ela diz o seguinte: não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Não tem. Você já terá endurecido o seu coração até o ponto que Deus lhe repudiou. Não tem mais jeito. Não tem. Lembra que a sabedoria grita. Ou seja, a própria existência ensina que o que é capaz de nos satisfazer não está nesse mundo, e o seu ciclo não satisfaz o homem. Eu não sei se você já assistiu aquele filme, Paulo, Apóstolo de Cristo, né? Tem uma ilustração muito interessante, que ele está falando com o responsável ali, um oficial responsável pelo cárcere ali, e de repente andando ali pelo pátio, ali numa pequena praça, ele fala sobre a vida com aquele oficial. Ele diz o seguinte: imagina que você está em um barco em alto mar. Você se abaixa, pega um pouco de água em suas mãos, então ela começa a escorrer por entre os seus dedos. De repente, toda a água que estava em sua mão se esvai. Essa é a nossa vida. Desde o nascimento até a morte, nós lutamos para reter esse punhado de água. Nada fica, mas existe uma imensidão do mar diante de nós, do qual nós desprezamos. São as nossas ideias, são as nossas verdades, são as nossas ideologias, são os nossos achismos. É o nosso mundo fechado, uma bolha, existe um oceano gigantesco que nós desprezamos. Ele continua e diz o seguinte: existe um reino para o qual alguns vivem. Alguns compreendem que existe algo maior para as suas vidas. Eles compreendem que, na verdade, suas vidas não estão em seu poder. Primeiro passo dos alcoólicos anônimos, os AAs da vida, né? É aceitar a sua impotência. É o primeiro passo. Se você precisa de recuperação, olha a sabedoria gritando. Sabedoria. É a aceitação do seu estado de falência. Isso é bíblico. Essa sabedoria, tem os ditados, né? Os ditados populares. Esses ditados populares, eles são encharcados de sabedoria. Fruto da graça comum. Sabedoria pela experiência de observar a vida, olhando muito além do que nós mesmos. É sabedoria. Aceitar a sua impotência é o primeiro passo da recuperação. Ímpios entendem isso. Aqueles que não são crentes entendem isso. É isso que acontece quando nós vamos a Cristo. Nós aceitamos a nossa impotência. Nós aceitamos o nosso estado de falência. Nós aceitamos que não somos tão estúpidos como antes pensávamos que éramos. De que nós conseguimos, de que nós podemos, de que nós alcançaremos. São as nossas convicções, são as nossas verdades. Veja que essas são considerações de quem, no final da sua vida, percebeu que ele vivia uma vida de morte. Ele teve tudo que esse mundo pode atestar
ser riqueza, dinheiro, poder, mulheres, imoralidade, prazeres, tudo. Então, vamos ver alguns versículos aqui intercalados. Primeiro, 2 pontinhos. Primeiro ponto, vivendo uma vida sem vida. Versículo 1 do capítulo 2. Diz assim, disse comigo, é importante que você faça essas reflexões. Ele está escrevendo para nós, obviamente, mas ele mostra qual foi o seu processo de luta. Ele vai mostrar como foi a sua luta interior. Ele disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade. Mas também, isso é vaidade. Por quê? Porque se esvai. O que é o vício? Porque o vício, ele nos leva a se aprofundar cada vez mais. Porque para nós obtermos aquele ponto de prazer, nós precisaremos mais ainda daquilo que nos levou até aquele prazer. Só que nós precisaremos de uma porção ainda maior daquilo que nos concedeu aquele prazer. Então, nós nos apercebemos de que a felicidade, na verdade, como Salomão coloca aqui, pode ser tomada de nós. Ora nós a temos, ora não. Ora nós a temos, ora não. Versículo 2, do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Observa aqui, se nós não atentarmos direito para o livro de Eclesiastes, vamos entender que é um livro depressivo, que é um livro que não tem esperança. Versículo 17, pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa demais a obra que se faz debaixo do sol. E é importante entender aqui o debaixo do sol. Porque o ponto é transpor aquilo cujo sol marca o firmamento. Esse é o ponto. Debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade, tudo é sopro. Nós não retemos. Tudo é vaidade. É correr atrás do vento. Capítulo 3, versículo 20. Vamos apressar aqui um pouquinho. Todos vão para o mesmo lugar. Olha as reflexões aqui. Sem esperança alguma. 3:20. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Qual é o sentido da vida, então? Capítulo 5, versículo 16. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará. Indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isso é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Tem um personagem na história chamado Alexandre o Grande, muito conhecido, nós até o estudamos, século IV a.C. Até mais ou menos os 30 e pouco anos de idade, ele conquistou todo o mundo do seu tempo. Morreu chorando, depressivo, porque não havia mais povo a ser conquistado. Ele é responsável pela helenização, os fundamentos filosóficos da sociedade que nós conhecemos hoje, pelo Império Romano. Tudo ele buscou e nada ele conseguiu. Olha o versículo 7 do capítulo 6. Todo o trabalho do homem é para a sua boca. A boca aqui, evidentemente, é uma figura de linguagem mostrando que nós trabalhamos somente para nós mesmos. Nós vivemos para nós mesmos. Nós vivemos para o nosso deleite, para o nosso sustento, para a nossa realização. E, contudo, nunca se satisfaz o seu apetite. C.S. Lewis, ele diz o seguinte, se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que foi criado para o outro mundo. Olha como isso é fruto de uma reflexão sóbria. Porque aquilo que me dá prazer logo se esvai.
Se nós pudéssemos fazer essa mesma reflexão em outros termos, seria: será que a nossa satisfação e contentamento depende das circunstâncias à nossa volta? Será que quando as circunstâncias mudam, da mesma forma muda o meu contentamento, a minha felicidade, o meu sentido de vida? Porque se assim for, essa satisfação, contentamento e realização, no final das contas, se mostrará falho. Versículo 15 do capítulo 7, 15, diz assim: tudo isso me vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. No entanto, irmãos, quando os anos se passam, o mais natural é que consideremos que com eles nós adquirimos também sabedoria. Assim como aconteceu com o autor, até perceber que a sabedoria que ele tinha, na verdade, era outra coisa. Olha no capítulo 7, ainda no versículo 23, quando ele diz assim: tudo isso experimentei pela vaidade, pela sabedoria. E disse: tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. É interessante porque essa reflexão que ele faz agora, então, experimentando verdadeiramente sabedoria, é que, olhando para o retrovisor da sua vida, quando lá ele se considerava sábio, na verdade ele não era. Era um tolo. E quando vem então a percepção do sentido da vida? Quando vem os estalos? Observa que essas reflexões, elas precisam ser respondidas. Caso contrário, nós estiraremos a nossa vida. Não faz sentido então viver. Ou então nós aproveitaremos na mais profunda devassidão. Como diz Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É vã a nossa fé. O grande ponto aqui é que, se você é crente, você não pode viver colocando em outro o sentido de vida, realização, propósito, contentamento e satisfação, a não ser em Cristo. Deixa eu dizer mais para você. É muito ilusório achar que você pode fazer isso de uma forma autônoma, à parte da igreja. Infelizmente, a maioria dos livros que nós temos escritos, a maioria das pregações, fala de piedade, santificação e mortificação, tudo no caráter individual. Eles desprezam a igreja nesse processo. E eles falham profundamente com isso. Sabe por quê? Porque esses livros, eles têm dado luz a uma geração de cristãos autônomos, que não são submissos aos seus líderes, não entendem a importância de viver em rebanho e não entendem o caráter especial do culto público e solene ao Senhor. Não entendem. Eles dizem simples assim, como uma cartada: eu creio em Cristo, eu amo o Senhor e você não conhece o meu coração. Mentira. É mentira. É mentira. A igreja é o termômetro da verdadeira piedade. Mas, infelizmente, até por boa intenção, eu não estou dizendo que esses autores fazem isso com má intenção. Eles fazem isso com boa intenção mesmo, sem sombra de dúvidas. Mas é a nossa carnalidade que corrompe essas intenções. Nós, ao mesmo tempo que exaltamos a mortificação, a santificação e a piedade, nós desprezamos a igreja. É ou não é? É ou não é? Nós trocamos a igreja por muitas coisas fúteis. Nós faltamos o domingo assim, ó. Nós desprezamos os nossos líderes num piscar de olhos. Olha como isso é absurdo. Só um pouquinho de teologia bíblica para você. Olha como isso é absurdo. Existem duas alianças na história da redenção. Só duas. Antiga aliança e nova aliança. Em cada uma dessas alianças, o Senhor colocou como estruturas oficiais. Na antiga aliança, nós vemos sacerdotes e profetas. Nós vemos que a antiga aliança seria impossível de ser vivenciada, desenrolada, sem esses dois oficiais, sacerdotes e profetas.
Os sacerdotes representavam o povo diante de Deus. Os profetas, então, representavam Deus diante do povo. E isso foi vital. Não porque Deus precisa, mas foi porque Deus fez assim e ponto, acabou-se. Essa é a estrutura da antiga aliança. Nós chegamos à nova aliança, essa que você vive. Na nova aliança, nós vemos presbíteros e diáconos. Indispensável para vivenciar a nova aliança. Presbíteros e diáconos. Você não pode desprezá-los, porque você precisa deles para viver a nova aliança em Cristo Jesus. Foi a estrutura que o Senhor colocou na nova criatura, no novo povo, a semelhança do povo de Israel que vivia na antiga aliança. Foi a corrupção, vocês estudaram Oséias, aqui estão estudando Joel, aqui estão vendo isso. Foi a corrupção dos sacerdotes que levou ao povo a corrupção, ou não foi? Só para você entender. Qual é a diferença de uma igreja fiel para uma igreja infiel? Qual é a diferença? Qual é a diferença de uma igreja saudável para uma igreja que não é saudável? Qual é a diferença? Simples, mas nós desprezamos os seus líderes. Simples assim. Simples. É simples. Simples assim. A diferença de uma igreja fiel para uma igreja infiel é justamente aquilo que essa geração tem desprezado. Líderes. Simples assim. Você faz isso no seu trabalho. Não faz? Faz. No seu trabalho você faz assim. Sim, sim. É uma instituição de homens, mas você faz isso. Por que é tão difícil fazer isso na igreja? Você tem que fazer assim também. Sabe por quê? Porque nós não somos iguais. O oficial não é igual aos crentes. Essa melosidade hipócrita de crentes colocando seus oficiais na parede, me desculpa aqui a ousadia, mas essa é a geração da cristandade que nós vivemos. Crentes que fazem teologia para colocar os seus pastores na parede. Crentes que criam um perfil com milhares de seguidores para colocar os seus pastores na parede. Crentes que criam canais no YouTube e se acham profetas, mestres para colocar os seus pastores na parede. Não foi assim que Deus estruturou a nova aliança. Isso é o básico da teologia bíblica. Básico. Diante daqueles que Deus colocou para nos conduzir, nós fazemos assim. Amém. Amém, pastor. Amém. Não quero, mas vou seguir as suas palavras. Não quero. Meu coração está agredindo o Senhor, mas eu vou seguir as suas palavras. Se rebela contra aqueles que Deus colocou. Olha o que aconteceu na antiga aliança. O problema é que é fácil ler livros. É fácil contar a história de outros. Quem não gosta de contar histórias de puritanos? Mas vivenciar é outra coisa. É outra coisa vivenciar. Essa é a beleza de ter uma igreja congregacional. Nós escolhemos os nossos líderes. E se nós escolhemos, nós nos submetemos a eles. Simples. Olha que o que eu estou falando aqui não é difícil, não. Aqui é escola bíblica dominical, sala de juniores. Por que é tão difícil? Por causa da nossa carne. Porque existe uma batalha espiritual. Simples assim. Fechei os 30 parênteses que eu fiz agora. Vou voltar aqui, certo? Vou voltar aqui. Percepção do sentido da vida. Olha o capítulo 2, versículo 24. Quando acontece isso? Quando nós percebemos o sentido da vida? Quando nós observamos a vida como instrumento pedagógico. Quando nós observamos os relacionamentos de uns com os outros como um instrumento pedagógico. Quando nós observamos os nossos pais, a vida deles, os nossos irmãos, a vida deles como um instrumento pedagógico. Quando você olha para o seu patrão, para o seu colega de trabalho e observa como instrumento pedagógico. Olha o caminho que ele traz. Se seguir o mesmo, vai se arrebentar. Instrumento pedagógico. Versículo 24 do capítulo 2 diz assim: nada há melhor para o homem do que comer, o homem vive para a sua boca,
beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, aqui é a maior palavra, é a palavra mais especial aqui, é o no entanto. No entanto, vi aqui dá a ideia de percebi, a ideia de que houve um labor investigativo aqui. Como nós podemos traduzir isso? Houve uma intencionalidade em observar algo. No entanto, percebi e vi também que isto vem da mão de Deus. O quê? Por quê? Porque você pode, olha, se você considerar que a sua realização será o concurso público, você vai estudar e vai conseguir passar. Se você considerar que a sua realização, sei lá, é comprar um carro tal, uma casa tal, é conseguir um emprego tal, uma formação tal, você vai conseguir. Não tenho dúvida, você vai conseguir. Mas você não vai ter satisfação. Você não vai ter. Você vai conseguir, mas não vai ter satisfação. O ponto não é conseguir. Olha como isso vem de Deus, eu consegui. Olha como isso é bênção do Senhor, eu consegui. Mas você não vai ter satisfação. Sua família não será edificada, seus filhos não serão edificados, você não criará uma semente piedosa, você viverá para isso, para esse mundo. Você não vai ter satisfação. Quando é que você consegue sentir o prazer do que você come, do que você bebe, do que você faz? Quando é que você consegue? Quando Deus vem em primeiro lugar sobre todas as coisas. Aí você tem. Se você perceber, essa é a essência dos votos de casamento. É na alegria e na tristeza. É na riqueza ou na pobreza. Por quê? Porque existe o entendimento de que uma aliança, de que um pacto foi formado com aquele casal e com Deus, cujas circunstâncias não são capazes de abalar. Por isso que é na alegria e na tristeza. Ele continua, né? Capítulo 5, versículo 19. Quanto ao homem, a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu o poder para deles comer, e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Então, o sábio, ele prossegue em sua reflexão, e por experimentar, ele atesta que esse mundo, ele está comprometido em nos distanciar de Deus, para que nós não busquemos satisfação em Deus, mas satisfação em qualquer outra coisa. No entanto, isso tudo é apenas cortina de fumaça para nos despistar do verdadeiro sentido da vida. São todas essas promessas aí. Olha o capítulo 6, versículo 11. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade. Olha o interessante. Mas que proveito, que aproveita isto ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade? Olha com que você está apostando. Poucos dias. A nossa vida é um sopro. Se nós observarmos a nossa vida como um sopro, nós não gastaremos cada dia com aquilo que nós não podemos reter. Os quais gastam como sombra. Gasta como sombra. Quem pode declarar ao homem o que será dele, o que será depois dele debaixo do sol? O fato é que o homem busca o que é bom por julgamentos errados, por julgamentos de outros. São outros que dizem para nós, a semelhança do que acontece na moda, por exemplo. São outros que dizem para nós, na formação tal haverá realização, na posição tal haverá realização, no carro tal haverá realização, nos bens tal haverá realização. São julgamentos de outros. E as nossas convicções, de alguma forma, acabam sendo formadas por outros. Mas, infelizmente, não é Deus. Não é justamente o autor, mas é outro. Então, os questionamentos, eles se tornam fortes, né, e extremamente perturbadores. No versículo 25 do capítulo 7, ele diz o seguinte:
E aqui é esse ponto de decisão. Eu não sei, vou fazer um apelo agora para vocês. Um apelo. Eu não sei em que ponto você está. Não sei em que ponto está o seu casamento. Talvez seu casamento esteja na estrada da decadência. Talvez no início, no meio ou lá pertinho de beirar a desgraça. Talvez seu casamento esteja lá. Talvez sua vida profissional esteja lá. Talvez a sua vida na igreja esteja lá. Na estrada da decadência. Mas o meu apelo aqui é que você resolutamente, intencionalmente, se aplique a fazer essas reflexões, porque o seu destino eterno depende disso. O seu cônjuge depende disso. Os seus filhos dependem disso. Os seus irmãos dependem disso. Porque nós sempre influenciamos, numa medida maior ou menor, mas nós influenciamos. Apliquei-me, 7:25, apliquei-me a conhecer e a investigar, e a buscar a sabedoria. Olha, presta atenção, ele era sábio, não era? Salomão era sábio. Só que ele chegou a um ponto de perceber que, na verdade, ele não era. Por quê? Porque no começo ele era, obviamente, quando Deus lhe concedeu a mente mais sábia de toda a terra, é óbvio que ele desenvolveu essa sabedoria com piedade e temor. Mas houve um ponto em que os seus olhos piscaram e a sua visão ficou desfocada por anos e anos e anos. Não sei se a sua visão está desfocada de si mesmo, da vida de Deus, da igreja, não sei. Mas você sabe. Passei a buscar sabedoria. E meu juízo de tudo. Juízo aqui faz referência à convicção, né? E a conhecer que a perversidade é insensatez. Olha a reflexão dele. Que a perversidade é insensatez. E a insensatez, loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte. Qual é? Olha como é interessante isso aqui, irmãos. Presta atenção nisso. O que é mais amargo do que a morte? É aquilo que pode nos seduzir ao ponto de nos enganar, causando em nós insensibilidade. É a sedução. A mulher aqui, ela personifica isso. É a sedução. É a insensibilidade. É não exercer discernimento. Mais amargo que a morte. A mulher cujo coração são redes, armadilha, né? E laços cujas mãos são grilhões, amarras, correntes. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que achei. Olha, apliquei-me a conhecer, versículo 25, versículo 27. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra, para a respeito delas formar o meu juízo, a minha convicção. Juízo que ainda procuro e não achei. O que é que ele está dizendo? Eu tenho muitos questionamentos que não foram respondidos. Mas uma coisa ele entendeu. Uma coisa ele achou. Ele continua. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre 1000 mulheres não achei nem sequer uma. Aqui é uma figura de linguagem, ele está demonstrando para nós que é muito difícil e é necessário extrema aplicação para encontrar aquilo que muitos não conseguem. Porque se fosse tão fácil assim, muitos não viviam a vaidade. E ele, no versículo 29, ele diz, eis o que ele achou, né? Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Ele está considerando que foram seus pés que o desviaram do Criador, do Autor e do sustentador de toda a existência. Então, para a gente concluir, uma exortação, versículo 9 do capítulo 11, lá no finalzinho. Alegra-te, jovem. Por que ele fala para o jovem? Porque é aquele que tem muitos anos de vida ainda. Para aquele que tem muito tempo para errar. Para aquele cujas paixões cegam os seus olhos, nublam a sua mente. O jovem vive apaixonado. Então o jovem aqui também ele personifica aquele que vive segundo as suas próprias paixões, aquele que não é sábio, então não é especificamente o jovem, né, enquanto idade, mas aquele que vive conforme as suas paixões, aquele que vive sem discernimento, aquele que não tem sabedoria, aquele que julga a si mesmo
como Senhor da verdade, como Senhor do seu destino. Ele diz: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, e o sabe, porém, são as expressões mais poderosas aqui. Agora preste atenção. Vai fazer isso, não vai? Mas entenda o que você está apostando. Preste atenção. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Não sei se já falei isso alguma vez aqui, mas ignorância não é o mesmo que inocência. Não adianta naquele santo dia dizer, eu não sabia. Ignorância e inocência são coisas muito, muito diferentes. Ele continua a sua sequência de exortação. No capítulo 12, versículo 1, ele diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. O ponto é que haverá um tempo, assim como foi para o sábio aqui, em que você experimentará a profunda percepção de que você jogou a sua vida fora. E existe um livro do pastor John Piper, Não Jogue a Sua Vida Fora, da cultura cristã. Capítulo 5 fala especificamente de Eclesiastes. O risco é certo. É melhor perder a vida do que jogá-la fora. Esse é o título do capítulo. Quando isso acontece? Quando você vive para si mesmo. E por viver para si mesmo, você nunca alcançou realização, satisfação, contentamento. Algo que tanto buscou. Então, para a gente fechar, qual é o tema da mensagem? A vida não precisa ser sem vida. Irmãos, nós passamos a vida toda correndo atrás daquilo que nós não podemos reter. Um dia nós fecharemos os olhos e perceberemos que nada nós poderemos levar das nossas mãos. É somente a fé em Cristo Jesus, a verdadeira vida, que ecoa lá na eternidade. Nós podemos correr atrás de segurança, confiança, satisfação, realização, contentamento, felicidade, mas tudo será ilusório se ele permanecer apenas a esse mundo. C.S. Lewis ele diz o seguinte: não deixe sua felicidade depender de algo que você possa perder. Onde não há descanso, não há felicidade. Onde não há descanso, não há contentamento, não há satisfação. O que é felicidade? Eu vou responder para você. O que é felicidade? O que é a vida? O que é sucesso? O que é o propósito? É quando você alcança o propósito para o qual você foi criado. Você foi criado para quê? Quando você alcança o propósito para o qual você foi criado, você encontra o sentido da vida. Você encontra realização. Você foi criado para ser um brado de glória para Deus. Não para você, mas para Deus. Você foi criado para ser uma pérola de glória para o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Não adianta em que você coloca o sentido da sua vida. O autor da vida atesta isso. Você foi criado para essa finalidade. Eu sou a luz do mundo, disse o Senhor. Quem me segue não andará em trevas. Viver na vaidade é andar em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Não importa as circunstâncias. Vocês percebem como isso é poderoso? Lê os Salmos. Salmos são fantásticos. Eu amo os Salmos. Você perceberá as maiores angústias, até orações imprecatórias sendo proferidas a Deus, porque Ele sabe que a âncora da sua satisfação está no Senhor. Não no emprego, não nos relacionamentos, não nos bens materiais. Por isso ele diz, não andeis ansiosos pela vossa vida. Porque se a sua vida depender de você e for para você, você será um mar de ansiedade, e ansiedade é pecado.
Ansiedade é um atestado de falência da soberania de Deus. É quando você realmente atesta que não confia no fato de que Deus é soberano. É quando você atesta que a sua vida depende de você. De você. Não andeis ansiosos. Por quê? Porque a sua vida está em suas mãos, nas mãos de Deus. A sua vida está nas mãos de Deus. Quem nos tomará dele? Quem nos removerá dele? Quem? Essas são as palavras de Paulo em Romanos 8. Ninguém. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, descansa em mim. Vive para mim. Tenha paz em mim. Vamos orar? Nosso Senhor, obrigado por tua palavra, Deus. Obrigado por tua maravilhosa palavra. Obrigado por não nos deixar cegos nos nossos próprios raciocínios. Obrigado, Senhor, por abrir os nossos olhos, destapar os nossos ouvidos, encharcar o nosso coração com sensibilidade. Faz aquilo que somente o Senhor é capaz de fazer, ó Deus. Dá vida a mortos, ó Pai. Cura da cegueira aqueles que ainda jazem no mundo de trevas. Em nome de Jesus. Amém.